noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um evento da Pineda, Grupo Evas, Pineda Injetáveis. Parabenizo todos vocês. O número de inscrição para esse evento, como nos demais, foi muito grande. A turminha que está aqui, de médicos, de profissionais da área, é bastante grande. Bem-vindos a todos. Eu gostaria de comentar com vocês que hoje o Dr. Arthur vai comentar, vai apresentar para vocês o tema obesidade e terapêutica oral e injetável relacionadas. E eu gostaria de comentar com vocês também que parte daquilo que ele comentar durante a aula também é aplicável àquilo que a Pineda lançou nesses últimos 3 meses, que é piquenogenol injetável, baicalina injetável, ambos excelentes anti-inflamatórios, antitumorais, antioxidantes por excelência, e uma série de outras funções particulares de cada um deles. E, recentemente, o mais novinho da turma, lançado nesse mês, o Morosil Blend, que é o Citrus sinensis Blend, para redução de gordura corporal. Esse último lançamento é relacionado ao tema que o Dr. Arthur Lemos coloca hoje para vocês. Eu gostaria de comentar que, depois da apresentação do Dr. Arthur, nós faremos uma pausa, uma breve pausa, para que ele tome uma água, e aí a gente volta para que vocês possam fazer as perguntas de vocês e ele respondê-las, tá bem? Gostaria também de comentar com vocês que a nossa equipe está a postos, caso vocês queiram ligar para tirar alguma dúvida hoje, né, durante o próprio evento, tá? Bom, eu apresento o Dr. Arthur novamente aqui na tela. Dr. Arthur? Vamos lá, vamos começar a nossa aula, então. Boa noite a todos. Tá? Então, nosso tema é um tema complexo, né? Não é o consultório do médico que trata obesidade não é uma doença grave, quer dizer, não é uma urgência médica, uma gravidade, mas é uma doença complexa e difícil de tratamento, de compensação, né? A obesidade, eu me lembro quando eu comecei, mais ou menos há 30 e poucos anos atrás, você tinha, basicamente, usava um remédio, um medicamento para tirar o apetite, né? E muitos colegas associavam antidepressivo, diurético, hormônio da tireoide, era o que tinha, né? Eu nunca tive clínica de obesidade, né? Na realidade, eu comecei a me interessar por obesidade quando eu comecei a me interessar por saúde. Quando eu comecei a tratar a saúde, a ortomolecular, que eu fazia só cardiologia, né? Quando eu comecei a tratar a saúde, eu comecei a me preocupar com os pacientes obesos, porque devido à gravidade, às consequências muito ruins que a obesidade poderia levar, né? Doença cardiovascular, né? Basicamente, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, né? Doença renal, doença hepática e até o câncer também, né? São pessoas mais propensas ao câncer. Aí eu comecei a me interessar pela obesidade. E aqui o que se usava era, como eu falei, anoréticos, né? Afepramona, Mazindol, Fempoporex, algumas formas com hormônio tiroidiano, e aquilo causava uma intolerância terrível aos pacientes, né? Eu me lembro que logo no início eu conhecia a dieta do Atkins, né? No estado de Nova York, e ele preconizava uma dieta hipergordurosa, com zero de carboidrato, e resolvi colocar aquilo em prática, né? E os pacientes emagreciam rapidamente, né? Porque ficavam sem apetite, né? Pela grande produção de cetona, o emagrecimento era rápido e você fazia zero de carboidrato, podia comer qualquer tipo de carne, quantas vezes quisesse por dia, na quantidade que quisesse comer. Desde que você não comesse carboidrato, você emagrecia. Mas, obviamente, eu estava entrando na ortomolecular, era uma dieta totalmente antinatural, né? Com consequências graves, né? Mas tinha uma vantagem sobre as outras, você não precisava usar esses remédios anoréticos que acabam causando resistência, né?
Com aquilo tudo eu fui modificando, né? E a obesidade, de uma coisa simples, assim, anorética e dieta, tornou-se uma coisa extremamente complexa, porque começou-se a entender, já naquela época, final da década de 80, lá para os meados da década de 90, que o processo inflamatório que os pacientes carregavam era um fator que, se você não o combatesse, você não tinha sucesso, né? Então, a coisa ampliou um pouco. Então, não era só tirar o apetite do paciente, né? Não era só dar uma dieta de muito baixa caloria. Aí, na época, também começaram a surgir várias dietas, né, depois do Atkins, né? Porque aquela dieta muito gordurosa, começaram a surgir outras dietas, dieta do Arthur Agatson, por exemplo, né? Depois dietas que tiravam carboidratos simples, começaram a usar carboidrato complexo, outros começaram a ver a dieta proteica, e cada hora havia uma dieta nova, né? Por isso não me interessava muito, começou a me interessar muito mais o conhecimento de que o processo inflamatório crônico, né, é um processo que, enquanto permanente, o indivíduo não conseguia emagrecer, ou emagrecia na marra, vamos dizer assim, porque tinha um anorético potente, uma dieta de 1.800, 1.200 calorias, emagrecia, mas quando o remédio passava o efeito, que meses depois não tinha mais efeito anorético, o medicamento, o paciente engordava. Então, virou aquele famoso ioiô, né? Todo mundo comentava, ioiô. Então, eu procurei outro caminho, né? Não vou entrar nessa de ficar passando anorético. E aí veio, então, o conceito de inflamação, depois seguido do conceito de estresse oxidativo, acoplado à inflamação, duas situações, quando presentes, impediam o emagrecimento ou dificultavam o emagrecimento. Tá? E lá para o final da década de 90, começou a crescer o grande conceito do microbioma intestinal como um grande responsável também pela perpetuação da obesidade, pela dificuldade, né? Começou a vir o conceito da microbiota do obeso. Então, o obeso teria uma microbiota dele, né? E essa microbiota seria altamente anti-inflamatória, levando ao que ficou conhecido como leaky gut, né? E daí esse processo levaria, então, a um impedimento do metabolismo normal do trabalho da insulina, né? Causando uma resistência à insulina. E aí nós começamos a compreender que, enquanto a insulina estivesse elevada, o sucesso era muito pequeno. Então, mudou totalmente. Eu comecei a me interessar mais pela obesidade, que era uma ortomolecular pura, era um outro conceito, né? Não consegui tirar apetite daquelas clínicas assim, com 30 consultas por dia, de 10 minutos cada uma, prescrevendo anorético, como se fazia, né, etc. Né? Então, isso que eu quero passar um pouco dessa experiência para vocês. E, logicamente, nos últimos anos, além do conceito de anti-inflamação, antioxidação, tratamento da microbiota, também aconteceu que surgiram muitos compostos naturais interessantes, né? Com capacidade anti-inflamatória, com capacidade lipolítica, com capacidade antioxidante. Isso veio ajudar muito ao tratamento da obesidade. Também surgiram as cirurgias, que eu não vou tocar nelas hoje, né? Que também começaram a resolver muitos problemas, mas também arrumaram outros. Né? O paciente pós-bariátrico é um paciente que tem que ter cuidado a vida inteira, né? E nós também desenvolvemos um método de cuidar dessas pessoas para que não façam doenças graves, né? Que podem acometer esses indivíduos. Né? Então, há necessidade de, hoje em dia, de fazer um tratamento integrativo na obesidade. Não pode só apenas tirar o apetite da pessoa, mandar a pessoa fazer exercício, mandar a pessoa comer menos. Hoje nós temos que avaliar a presença da resistência à insulina, modular neurotransmissor, tem que saber mexer com GABA, com a serotonina, saber mexer com a dopamina, né? Senão você não vai conseguir muita coisa. Inclusive, aí também aí não é neurotransmissor, mas o hormônio cortisol, né? O cortisol é terrível, porque quando ele está alto, ele bloqueia aquele fator de crescimento neuronal, né? NGF. E o NGF, quando está bloqueado, ele reduz a inervação do tecido adiposo. Ora, quem é que manda a ordem para o tecido adiposo fazer lipólise? É o sistema nervoso. Então, se você tem cortisol elevado, você criou um problema, porque a inervação desses adipócitos já vai ser prejudicada. Né?
A leptina, né, logicamente, tem que promover a saciedade, tem que incentivar a lipólise, reduzir lipogênio, né? Reduzir, de alguma certa forma, a absorção de carboidratos e lipídios, né? Modular a tireoide, não usar hormônio. Hormônio é para quem tem hipotireoidismo. Fazer o hormônio da tireoide para quem quer emagrecer, você vai fazer perda de massa magra, né? Elevar a termogênese, que é uma teoria muito bonita, mas no início, há 20 anos atrás, os efeitos eram pequenos, mas hoje em dia você consegue alguma coisa relacionada a termogênese. Logicamente, aumentar a atividade física, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da consulta. Você não pode... Todos esses parâmetros têm que ser avaliados com o paciente. Né, tá? Onde eu vou dar a minha fórmula, para que eu vou dar a minha fórmula? Vou dar a fórmula que esse paciente é ansioso, esse paciente é um glutão, esse paciente tem resistência à insulina, né? Esse paciente tem dificuldade na lipólise, tem cortisol elevado ou não. Tudo isso hoje tem que ser levado em conta, o que pode deixar a consulta mais longa, mas com certeza o seu sucesso vai ser muito maior e vai, tanto em termos de perda, quanto também na questão do ioiô. Então, você vai ajudar o paciente a ficar magro, né? Muitas coisas contribuem para a obesidade, né? Dieta rica em gordura saturada, essa aqui é uma catástrofe, porque ela aumenta o processo inflamatório, né? Deficiência dos ômega 3, por exemplo, que eles combatem um pouco essa gordura saturada, dieta muito rica em carboidrato, principalmente de alto índice glicêmico, com produtos refinados, né? Muito pouca injeção de fibra. Olha, se o microbioma intestinal ele pode tornar-se um microbioma inflamatório, é exatamente a ingestão de fibra que vai reduzir esse processo inflamatório. Então, quando você tem dietas ricas em fibra, que são carboidratos não digeríveis por nós, mas é digerível pela bactéria, essa bactéria vai produzir uma série de compostos, ácido graxo de cadeia curta, que vão, então, ter um efeito protetor do intestino, um efeito anti-inflamatório. Então, a ingestão de fibra tem que ser fundamental, né? Então, você tem que cortar carboidrato da dieta de calóricas, mas tem que manter alguns carboidratos, porque eles são a fonte de fibra. Senão, você vai ter uma desbiose intestinal e depois um leaky gut, que vai fomentar o processo inflamatório, né? Também deficiência de micronutrientes. Se você não tiver cromo, zinco, vanádio, magnésio, você não vai conseguir insulina adequada, você não vai conseguir um trabalho adequado da tua insulina. Então, não pode deixar o paciente ficar desnutrido, e muitos obesos são desnutridos, porque só comem bobagem, como chamada caloria vazia. Então, falta esses micronutrientes que são importantes no metabolismo, né? No metabolismo, tá? A baixa ingestão de vegetais, o sedentarismo, o estresse elevado, eu falei agora do cortisol. Então, o cortisol vai, além de afetar a parte emocional do indivíduo, né, causar o estresse do cortisol sobre os neurônios, também vai reduzir o fator de crescimento neuronal, NGF, e com isso vai dificultar a inervação dos adipócitos. E endocrinopatia, raras endocrinopatias ou obesidade. Eu não sei muito bem porque os endócrinos ficou exclusivo dele. Não, qualquer clínico bem treinado pode tratar isso, porque poucas doenças endócrinas causam obesidade, né? Tá? Falta de autoestima, houve dentro do país uma certa ignorância da pessoa em relação à sua saúde, o descuido da pessoa em relação à sua saúde, e, logicamente, problemas relacionados à depressão, à ansiedade, distúrbio de comportamento. Então, os indivíduos, às vezes, têm que ter um apoio comportamental, psicológico, né? Nós também temos que estar abertos a isso, né? Então, estou mostrando para você aqui o tratamento integrativo da obesidade, né? Todos aqueles parâmetros que eu tinha falado que nós tínhamos que ver em cada paciente, né? Reduzir a resistência à insulina, modular neurotransmissor, promover a saciedade. Então, todos esses parâmetros têm que ser observados pelo médico durante a consulta. Então, tem que fazer os exames, a anamnese, para avaliar cada um desses parâmetros, né? Estava falando dos estilos de vida que contribuem para a obesidade, né? Dieta rica em gordura saturada, deficiência de ômega 3, uso abusivo de carboidratos, principalmente de alto índice glicêmico, né? A importância da ingestão de fibras, né? Corrigir eventuais deficiências de micronutrientes, como cromo, vanádio, zinco, né? O magnésio, são substâncias importantes que vão concorrer no metabolismo da insulina, na lipólise,
tá? E etc. Né? O sedentarismo, o estresse elevado, o cortisol, como eu falei, a importância de avaliar o cortisol e abaixar o cortisol com a asvaganda, vitamina sonífera, o GABA, né? O relaxamento, a atividade física, etc. Né? Então, um fato muito importante é o balanceamento hormonal, né? Porque se você, aqui eu quero me referir basicamente à insulina, tá? Não a tireoide, tá? A insulina. Porque enquanto a insulina está alta, a insulina é o hormônio lipogênico, é o hormônio de crescimento, é o hormônio anabólico. Né? Então, enquanto você não abaixar essa insulina, você vai ter problema em relação ao corpo iniciar uma lipólise. Vai ser muito difícil o corpo reiniciar ou iniciar uma lipólise. Ele vai sempre fazer lipogênese, enquanto a insulina está elevada. Então, controlar a insulina é importante. Né? Para isso, fazer a restrição dietética em relação à gordura saturada e carboidrato, e um método de você balancear um pouco a insulina é balancear os eicosanoides, os ômega 6 e ômega 3. Então, nós temos que ver sempre se a oferta de ômega 3 está adequada e redução do ômega 6 na dieta. Tá? Por que a insulina é importante? Reparem bem aqui agora. Uma dieta de alto nível de gordura, ela causa um estresse inflamatório, ela causa um estresse metabólico no adipócito. E o adipócito, então, vocês sabem que o adipócito libera citocina inflamatória. Liberando citocina inflamatória, o que vai acontecer? Olha, vai bloquear o receptor de insulina. Então, apesar de você ter insulina, a insulina vai chegar no seu receptor e não vai funcionar, vai criar uma resistência à insulina. Então, resistência à insulina começa a medir com excesso de gordura na dieta, não só carboidrato, gordura saturada na dieta, tá? Ou gordura ômega 6, muito ômega 6 demais e pouco ômega 3. Daí eu estava me referindo anteriormente ao ômega 3. Né? E nesse outro slide aqui, vocês veem, então, que o estresse inflamatório, né, liberando citocina inflamatória, como no slide anterior, vai causar o quê? Um impedimento do receptor de insulina. A insulina vai chegar aqui, vai entrar no seu receptor, mas não vai conseguir transmitir a ordem. Qual é a ordem do receptor de insulina? Colocar o receptor GLUT4 na membrana para que ele pegue a glicose. Então, como isso aqui, essa inflamação acaba bloqueando o receptor, bloqueia mesmo, porque o receptor funciona quando um fósforo entra no aminoácido tirosina, mas na inflamação o fósforo entra no aminoácido serina, tá? Serina, em vez de tirosina, entra no serina, com isso bloqueia o receptor. Tá? Então, nós temos que ver, então, retirar a gordura saturada e retirar os ômega 6, ou reduzir bastante os ômega 6, os óleos de soja, óleos de arroz, esses óleos todos, e oferecer ômega 3, né? Um pouco de ômega 3. Então, o alimento pode ser a droga mais eficaz para obter esse equilíbrio hormonal. Que alimento? Alimentos ricos em ômega 3. Né? Então, aquelas folhas verdes escuras, bertalho, espinafre, chicória, couve, elas têm o precursor do ômega 3, o alfa-linolênico. Então, isso deve ser dado para o paciente para controlar a insulina. E também uma ou duas gramas por dia de ômega 3, exatamente para você equilibrar essa insulina. Então, nós temos que balancear os ômega 3 e ômega 6. Tá? Reduzir a oferta de ômega 6 na dieta e aumentar de ômega 3. Então, a insulina, o que ela faz? Ela aumenta o colesterol, ela aumenta a massa gorda, ela é mitogênica, eleva a endotelina, né? Aumenta a produção do ácido araquidônico, do ômega 6. A própria insulina alta converte, tá? Aumenta a síntese do ômega 6. Olha a tragédia. O ômega 6 piora a insulina e a própria insulina, ela aumenta a síntese de ômega 6. Então, nós temos que usar ômega 3 sempre como redutor da produção de insulina. Tá? Aqui é só para chamar a atenção da importância, né,
de carboidrato e gordura na dieta. Esse é um trabalho publicado há muito tempo, mas ele é verdadeiro até hoje, né? Se ingerir caloria de rápida absorção, a maior parte é armazenada. Porque, claro, se você ingerir carboidrato simples, né, você libera insulina rapidamente, uma grande parte dele vai ser armazenada em forma de gordura. Quando queimado em laboratório, não há diferença entre 1.000 calorias provenientes de um sorvete ou de verdura ou grão. Concorda comigo? 1.000 calorias de espinafre ou de couve é a mesma coisa que 1.000 calorias de um sorvete. É claro que você vai ter que comer quilos e quilos de espinafre para dar 1.000 calorias e talvez 2 ou 3 bolinhas de sorvete só. Mas é 1.000 calorias, né? Então não importa. Né? Mesma coisa, 1 quilo de chumbo em peso é igual a 1 quilo de algodão. Só que 1 quilo de chumbo é um pouquinho só, algodão vão ser sacos e sacos. Tá? Mas no corpo humano a coisa não é assim, não é bem assim. Apesar de 1.000 calorias de verdura ser igual a 1.000 calorias de sorvete, no corpo humano as coisas não são bem assim. Olha que trabalho interessante fizeram. Aqui o autor dividiu as pessoas em 3 grupos. Né? Então ele deu 1.500 calorias no primeiro grupo, mas 55 em carboidrato, 30 em gordura, 15 em proteína. No grupo 2, ele deu as mesmas 1.500 calorias, mas ele agora inverteu e deu pouco carboidrato, muita gordura e um pouquinho mais de proteína. Né? E no grupo 3, ele fez a mesma coisa que no grupo 2, pouco carboidrato, muita gordura e muita proteína, mas deu um pouquinho mais de caloria. Qual o grupo que vocês acreditam que perdeu mais peso? O grupo com muito carboidrato ou pouco carboidrato? O grupo com pouca gordura ou com muita gordura? Né? Então, o grupo 2 foi o que mais perdeu peso. Quer dizer, o grupo 2, por que ele perdeu? Porque tinha muito pouco carboidrato. E esse carboidrato libera muita insulina. Então, qualquer dieta que libere muita insulina, né, que é a dieta rica em carboidrato refinado, por exemplo, vai te engordar mais. Então, o grupo 2 foi o que mais perdeu peso. O grupo 3, apesar de ter mais caloria que o grupo 1, né, ainda assim perdeu mais peso que o grupo 1. Esse trabalho foi publicado, já tem muito tempo, mas aí é para nos alertar da importância do tipo de alimento que você tá ingerindo. Né? Então, como é que eu faço o meu tratamento? Eu divido o tratamento em frente ao paciente, o que eu vou ter que dar para aquele paciente. Né? Então, o passo 1, se ele tiver resistência à insulina, e todos os gordinhos têm resistência à insulina, você vai avaliar pela curva de insulina, ou em jejum, ou a curva, que é melhor ainda, a curva é melhor para o magro, né? Mas o magro você não está tratando aqui. Reduzir a resistência à insulina, você usar o queocromo, o vanádio, o zinco, o potássio, o piquenogenol, né? Que é um velho flavonoide lá da década de 70, 80, que ficou escondido na nossa medicina por causa da potência do resveratrol, da curcuma. Mas o piquenogenol, ele é um tremendo antioxidante, um tremendo anti-inflamatório. Ele está disponível hoje no Brasil, injetável, e muitas vezes nós vamos ver pela frente, hein, nós temos que fazer alguma coisa injetável para acelerar esse paciente. O paciente tem pressa. O paciente obeso, você não é o primeiro médico dele, deve ser o 10º. Né? Então, você não pode ficar na mesma conduta do teu colega que não deu certo. Né? Anorético, diurético, cai fora. Arruma outra saída. Porque se você vai bater, o paciente vai tudo mesmo. Não vai adiantar. Então, o piquenogenol entra aqui também como uma substância capaz de reduzir a resistência à insulina pelo seu efeito anti-inflamatório e antioxidante. A vitamina A, carotenoide, o lipóico, a banaba, a canela, o morosil, gimeno silvestre, tudo isso vai facilitar a reduzir a resistência à insulina, vai fazer com que a insulina caia e, com isso, você aumenta a lipólise, a perda. Né? Então, aqui uma forma para vocês de resistência à insulina. Tem o morosil, o moro, né? Hoje o morosil já pode ser também injetável, vamos ver lá na frente, né? O lipóico, reduz a insulina, tá? Zinco, o cromo, olha o piquenogenol aqui, o piquenogenol. Então, todo paciente com resistência à insulina, uma forma desse tipo vai ajudar muito.
ajudar muito, né? Porque você está fazendo efeito dando dois minerais que são fundamentais para a função do receptor de insulina, que é o cromo e o zinco, e está dando também o quê? Compostos com ação anti-inflamatória, sensibilizador do receptor de insulina, etc. Tá? A resistência à insulina fica uma boa fórmula aqui. Um outro passo, a leptina. Né? Quem é a leptina? A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo que ele vai lá no hipotálamo, né? Informar ao estoque que você tem de energia no teu corpo. Então, ele vai atuar onde no hipotálamo? No centro da saciedade. Então, a leptina vai lá no centro da saciedade, você está comeu aquela quantidade, né? E ela vai lá e avisa, ó, pode parar de comer, que está tudo bem. Então, você começa a ficar saciado, né? No processo inflamatório, por exemplo, né, essa leptina, e à medida que a pessoa vai ganhando peso, essa leptina vai perdendo a potência de dar sensação de saciedade. Ela chega lá no hipotálamo e não acontece nada. Então, o que acontece? A leptina começa a ser secretada em quantidades maiores para tentar dar saciedade. Uma coisa que é a resistência à insulina, chamada resistência à leptina. Então, você dosa no sangue. O obeso sempre tem leptina alta. Né? Então, nesses casos de leptina alta, você vai passar dois compostos para reduzir a leptina. Se não tiver leptina alta, não adianta passar. Né? Que são a baurina e a manga africana. Mas antes disso, então, a leptina, ela dá saciedade moral, inibe a fome, né? Tem um pouco efeito na termogênese, né? Então, ela é bastante útil aqui. E alguns trabalhos apontam que na resistência à leptina você pode ter até uma tireoide meio capenga, né? Então, nesses casos, você pode passar a baurínea ou a manga africana, a ervilha gabonesa. Então, está aqui a dose da ervilha, né? Elas também têm um efeito de melhorar a sensibilidade de insulina, né? A eleva de poliquetina, que é uma citocina não inflamatória, tá? E a baurínea, né? Que também são dois. Eu sempre usei mais a baurínea. Então, mas exclusivo naqueles pacientes com leptina. Não adianta dar esses produtos, reserva esse gasto para coisas mais interessantes para determinado paciente. Né? Um outro passo importante que todo obeso vai querer é um sacetogênico, né? Alguma coisa que facilite ele fazer a dieta. Então, isso é bastante importante. Eu sempre usei muito a folha amarga e Zendesta. Né? Usava-se uma mistura de 150 miligramas de cada uma, 30 minutos antes do almoço e jantar. Depois pode subir para 200, 250, né? Para dar um certo conforto, né? Assim, o paciente, para ele poder suportar aqueles primeiros dias da dieta. Né? Depois vamos falar que a cetose também ajuda, a saciedade, a redução da ansiedade também ajuda na saciedade. Né? E a gimena silvestre também pode ser útil nesse espaço. Né? Então, aqui uma fórmula, por exemplo, o Slendesta, né? O Fenibut, né? Que é um GABA farmacêutico, a teanina, que também é um ansiolítico do chá verde, e o lácteo, né? Também outro ansiolítico. Você pode fazer isso em forma de bombom. Legal, né? Faz bombonzinho, chocolate o mais amargo possível, né? Que também tem outras propriedades. O chocolate amargo tem propriedades antihipertensivas, antioxidantes e anti-inflamatórias. Está mais do que provado já. E a pessoa, quando vê aquele bombonzinho, sempre dá um conforto emocional, né? Ah, estou comendo um chocolate. Isso é sempre importante, né? Então, isso é uma forma, um sacetogênico que você pode usar, né? Aqui também tem outros, por exemplo, lá, você pode dar o 5-hidroxitriptofano, gimena, a garcina camboja, cromo, né? Também, quer dizer, uma mistura de compostos, tá? Esse aí, no caso aí, é sublingual, sempre que der aquela vontade de doce. O gimena é muito boa para isso, né? A gimena. Ela tem um gostozinho meio ruim, tá? O sorbitol já ajuda um pouco a equilibrar isso aí. A serotonina, o 5-hidroxitriptofano, o 5-hidroxitriptofano, precursor da serotonina, a serotonina dá a ideia de relaxamento, em relação à fome, né? Ela reduz a ansiedade,
Então, ela pode deixar a pessoa um pouco melhor, né? Principalmente se você fizer um diagnóstico de um paciente um pouco depressivo, né? Então, muitos obesos têm um pouco de depressão, um pouco de angústia, porque tudo aquilo está, o esforço que ele faz para ele emagrecer e tudo, então muitas vezes tem que dar esse neurotransmissor. Então, o retorno de ansiedade é interessante. E a mulher grávida também, né? E a mulher também que tá amamentando também, você pode dar lá DL-fenilalanina, o triptofano, o 5-hidroxytriptofano, cromo e inulina, né? A inulina, né? A inulina é um pré-biótico também. Né? Vamos ver muitas fórmulas na frente. Você pode misturar tudo, você pode criar a tua fórmula. Portanto, você entender a necessidade do paciente e vai criando as fórmulas. Eu vou dar aqui, talvez, dezenas de fórmulas para vocês irem criando. Né? Tá assim, então toma isso aqui, vai criando a fórmula. Mas aqui é um exemplo de fórmula, né? O que você pode utilizar. Né? E o passo número 4 seria os lipolíticos, né? Quer dizer, alguma coisa para ajudar a queimar gordura. O famoso queimar entre parênteses, né? Queimar gordura, a desidratar o adipócito. O adipócito está inchadão, cheio de gordura, de triglicerídeos. Ali você vai fazer, assim que a insulina começa a cair, você vai queimar essa queima. Então, o primeiro passo, com o início, é reduzir a insulina. Que enquanto ela estiver alta, ela bloqueia a lipólise. Né? Você fica todo lipogênico. Né? Então, você pode acelerar essa perda da gordura, né? Aumentando a adenilciclase. Tudo aquilo que aumenta a AMP cíclico, tá? Vai ajudar a queimar gordura. Então, cafeína, teofilina, guaraná, chá verde, né? Tudo aquilo que aumenta o AMP cíclico ajuda a queimar gordura. A fosfodiesterase é aquela enzima que bloqueia, que impede a síntese do AMP cíclico, né? Então, nós temos muito compostos para ajudar nessa área aí. O coleforim, por exemplo, estimula a enzima da síntese do AMP cíclico, né? Então, aqui tem alguns cuidados que tem que ter, né? Sempre uma coisa que eu falo, se você vai usar medicamentos vindos de plantas, olha efeito colateral. Tá? Você vai começar a usar fitoterápico. Olha, porque muitos colegas dizem, esquece, na hora não vem, fitoterápico é remédio, é uma droga farmacêutica, né? Então, a gente tem que olhar as contraindicações com todo cuidado, né? Por exemplo, o Cimetrol, né? Também muito usado na época, é um extrato natural de fruta cítrica, mais tarde de guaraná, mas tem coisa melhor hoje, né? Então, muitos lipolíticos podem. Então, olha, uma forma aqui, ó, coleforim, cinetrol, chá branco, cisorante, né? São queimadores de gordura, ajudam, né? Porque às vezes o paciente ele faz a dieta, está acreditando que ele faz a dieta, ele perde até peso, né? Mas você nota uma gordura localizada, mais difícil de queimar. Você pode ajudar a acelerar isso com formas orais, depois também vou dar algumas formas injetáveis também que a gente pode usar nesse processo. Né? E aqui, por exemplo, você pode fazer, olha, modular apetite e lipolítico. Né? Então, você está dando a gimena, por exemplo, né? Mas está dando o morosil também, que é lipolítico, né? O morosil, tá? O croxativo, né? Chá verde que é um lipolítico. Me dá só um segundinho que eu vou ligar aqui o computador na bateria, que não era esse que eu ia ligar, e deu um aviso agora de bateria fraca. Mas é só um segundo, já está na mira aqui. Eu ia usar o outro, mas o outro deu problema. Esse aqui estava... Só um segundo. A aula hoje está bem tumultuada, mas tá bom, vamos lá. O importante é passar para vocês isso aí. Então, vocês veem, então, a Givena Silvestre tira, dá uma ideia de saciedade, né? E agora aí a Morosil, no seu efeito de político, né? Então, isso tudo são fatos, são detalhes importantes
que a gente vai, então, abrangendo, né, durante a consulta, tudo aquilo que você acha que esse teu paciente vai precisar, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pontador a laser. Pronto. Então, então, eu estava aqui. Agora, vocês veem, por exemplo, agora você pode fazer injetável, né? Injetável, você tem essa formulação, você consegue muita coisa com ela. Redução do apetite, lipolítico e ansiolítico. Você tem a serotonina, quer dizer, o 5-hidroxapropano, né? O precursor de serotonina. Você tem a feniletilamina, porque é um excitatório, né? Mas, primeiro, ela aumenta, porque o obeso, ele, às vezes, é muito cansado, muito parado, muito difícil, às vezes, dar um start nele. Então, algumas formas, eu gosto de botar a feniletilamina para dar uma maior disposição, né? Dormetilbutirato, baicalina, que é um excelente anti-inflamatório. E você usa muito a baicalina fora da obesidade também, né? E um Pur Redox Plus, que tem também, ó, 5-hidroxapropano, metilxantina, que é um lipolítico, fenilalanina, feniletilamina, né? Cromoprocaína. Então, você tem um composto, uma formulação, que você pode fazer intramuscular uma vez por semana, para ajudar o paciente a fazer dieta, a dar energia para o paciente, que inclusive você vai recomendar atividade física para ele, né? E, então, isso dá, ele vem muito cansado, né? Muito preguiçoso, né? Muito paradão. Então, esse tipo de excitatórios pode ser interessante. Agora, cuidado, paciente hipertenso, com taquicardia, arritmia cardíaca, você não dá feniletilamina, né? Não dá com esse propósito. Mas, fora isso, você pode usar, sem problema nenhum, esse tipo de composição. Tá? Também, aí, na gordura localizada, flacidez, você pode dar também tripeptídeo, cafeína, né? Que o café é um lipolítico, e ela, quer dizer, a cafeína é lipolítico, aí é cafeína pura, mas eu vou emendar aqui, depois parei. É que o café num todo, não apenas a cafeína, é um dos produtos alimentícios que contém mais antioxidantes. É um dos produtos que tem mais antioxidantes de todos. Impressionante o café, né? A capacidade que ele tem de ajudar. Mas aqui é estritamente a cafeína. Bacarin de novo, lidocaína, e o citocinense blend. Tá? Esse citocinense é um morosil injetável de alta potência, né? De alta potência. Então, ele é muito interessante nessa ação redutora de fazer a lipólise, né? Então, foi lançado agora, isso é recente, né? O morosil já usa já há tempo. Eu gosto um pouco do morosil também na própria esteatose hepática, que é um problema desses obesos, né? Uma grave, que além da esteatose, tem degeneração gordo-hepática não alcoólica, que é gravíssimo, dali esse caminho para cirrose hepática e depois até câncer hepático, né? Então, essa forma você pode fazer subcutânea. Então, repare que foram se agregando muitos valores da terapêutica da obesidade, né? E sempre repare, quase toda a fórmula, né? Aqui tem a baicalina, tem fórmula que vai ter o piclogenol, esse efeito anti-inflamatório. Isso é fundamental, né? Porque esses pacientes têm PCR alta, ferritina alta, triglicerídeo alta, HDL baixo, insulina elevada, todos aqueles marcadores. Se você classificou o teu obeso de altamente inflamado, mais incisivo você vai ter que ter, né? Olha, vou dar uma dica para vocês. Eu nunca tive clínica de obesidade, tá? E particularmente nem gostava muito de tratar obeso, mas eu gostava de tratar a saúde das pessoas, né? Mas eu vou dar até uma dica para vocês. Muitos obesos chegavam lá, tá? Tão inflamados, e eu sabia, como mostrei o receptor de insulina lá, o cara está inflamado e não vai emagrecer. Eu falava, vamos fazer o seguinte, 30, 60 dias, vou arrumar só a tua casa. Vou reduzir a tua inflamação, reduzir o seu estresse, sua ansiedade, depois eu vou te dar dieta. Primeira coisa que eles adoram, que vai no médico emagrecer, o cara não te dá dieta, já saem sorrindo, né? Já ficam felizes da vida. E eles entendem isso, entendeu? Entendem, falam, vou arrumar a primeira casa, deixa eu reduzir teu
cortisol primeiro, deixa eu melhorar a tua serotonina, o seu GABA, se você classificar o indivíduo como depressivo, ansioso, deixa eu reduzir tua PCR. Aí, quando sentar com a dieta, ele vai começar a perder rápido. Porque qual a pior coisa para o obeso? Ele vai lá, faz a dieta, perde 1,2 kg e desiste, e cai fora. Então, se você tem essa mentalidade, né? Primeiro, vamos fazer um projeto de tratamento, né? Um projeto. Projeto é tempo, você vai mudando com o tempo, a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. A aderência é maior, a aderência é legal. E daí você pode entrar, então, nesse tempo, não tem problema você entrar com lipolítico, entrar com baicalina, mesmo ele ainda sem a dieta que você vai passar para ele depois. Tá? Você pode dar assim, olha, vamos por hora por enquanto, vou dar dieta não, mas uma corta gordura saturada, tá? Toma aqui esse ômega 3, vão arrumando a tua casa, que também por esse efeito anti-inflamatório, né? Do piquenogenol também. Então você pode deixar para 2, 3 meses depois iniciar aí realmente a dieta que você vai escolher para ele depois, né? Aqui um outro, né? Outro produto, esse Pull Redux, né? Redux Plus, que ele reduz gordura corporal, reduz a compulsão alimentar, IEM, a cafeína, carnitina, teacrina, e lá, como está no outro lá assinalado, ele tem esses aminoácidos e essas xantinas que vão, então, o cromo também, que, como eu falei, ajuda no receptor de insulina. Então, repare que vocês têm muitas armas, né? A carnitina é fundamental para a energia muscular e fundamental também para oxidar a gordura, né? Oxidar o ácido graxo livre, né? Na mitocôndria é necessário de carnitina. É uma forma também de você aumentar a ATP. Aumentar a ATP dá mais energia para o teu paciente obeso para tirá-lo dessa letargia crônica, né? Mais compostos, desoxyzil, arginina, né? A rutina, tremenda anti-inflamatória, a rutina, né? A rutina. E ela ajuda também, porque ela é anti-inflamatória também de articulação. E muitos obesos têm artrose, por causa do peso, né? Então você está fazendo também um efeito desse tipo, né? E também compostos também que fazem a queima de gordura, né? Então pode ser IEM, pode ser EV, né? Subcutâneo, sempre assim, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, o paciente também é uma coisa boa, ele via o teu consultório aplicar, você vai tirar o peso, né? Enfermeira, tira o peso, olha, quem tiver bioimpedância, faz bioimpedância também. Quer dizer, aquela vinda do paciente ao consultório, eventualmente para tomar uma injeção, tirar um peso, é confortante para ele. E você faz um acompanhamento mais de perto. Mês e mês, o paciente se sente meio abandonado. E mês, outro fator, mês e mês é para pagar a consulta. Então, se ele vai lá uma vez por semana, tira peso, isso dá um outro relacionamento. Faz isso o que ocorreu comigo. Né? Então, o paciente tem esse cuidado. O gordo tem que ter cuidado. Ele é cuidador. O gordo quer um cuidador. Ele quer uma pessoa que se interesse por ele. Que a mulher dele já desistiu, ou o marido já desistiu, o filho já desistiu, todo mundo já desistiu. Então, ele vai no médico, às vezes, no psicoterapeuta, ou vai na nutricionista, e ele quer uma pessoa que se interessa por ele. Né? Como é que foi teu dia, como é que você está, então, se você mede lá, com bioimpedância, ou com fitamento, ou com barbante, o que você quiser, qualquer medidor serve, e você vai vendo que ele está perdendo medida, isso tudo, e até para corrigir quando não perder, né? Você fez alguma coisa errada essa semana aí. Então, eu acho legal, pelo menos para mim foi muito bom essa forma de atuar. Aí você vai lá, aplica o composto que você achar que é útil para ele. Né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, também, olha, intramuscular lá, cromo, feniletilamina, carnitina, teacrina, piquenogenol, lidocaína, né, 50:1, que é esse, e o efeito, e esses gordos são hipertensos, eles são inflamados, eles vão infartar. E o piquenogenol é excepcional. Ele, em termos de coração, ele é quase igual ao resveratrol, em termos de proteção. Tá? Ele é muito bom.
Então, falamos muito agora da lipólise, né, do lipolítico, misturamos também com que o composto ele vem com tudo, ele vem com sacetogênico, você vai misturando tudo, né? E agora, outro passo será a termogênese. Quer dizer, o que é termogênese? É a necessidade que o corpo tem de queimar a gordura para manter a temperatura. Então, você tem 36 graus e meio porque você tem termogênese. Você pode estar lá no Alasca, abaixo de 10, você está com 36,5, porque teu corpo sai queimando gordura para manter a temperatura. Então, teoricamente, tudo aquilo que você dá para queimar, para aumentar a termogênese, tem que queimar gordura. Então, você estaria emagrecendo a pessoa. A teoria é belíssima. Eu a conheci lá para o final da década de 80, 90, usava, como é que era? Um composto de base de cálcio e magnésio, estão fugindo, não, piruvato. Piruvato, cálcio, magnésio, Garcinia cambogia está aí ainda, aí, né? Garcinia cambogia, Citrin extract. Então, como é interessante, para você emagrecer, qual é o melhor no exercício? Botar um casaco ou andar ou fazer um exercício com o mínimo de roupa possível? Mínimo de roupa possível. Se você tem em casa uma esteira rolante ou bicicleta, vai para o quarto, liga o ar-condicionado no máximo, o mínimo de roupa e vai pedalar, vai correr na esteira. Por quê? Naquela temperatura gelada, o que o corpo vai fazer? Vai fazer termogênese. Ele vai queimar para manter você na temperatura ambiente. Botar muito casaco é bobagem. Você pede água só e cansa logo e para o exercício. Desidrata, não adianta muita coisa. Então, o citrato liase, a garcínia, né, ela pode dar uma ajuda. Aqui está o exemplo, isso aqui é da aula de câncer, né, que eu uso também lá. O citrato, você comeu muita gordura, muito açúcar, ele vai sintetizar acetilcoenzima ácido, citrato, e o citrato sai da mitocôndria, vai para o citoplasma e lá vai começar a síntese de gordura, fatty acid. É assim que acontece. Aqui tem uma enzima chamada citrato liase. Tá? Essa enzima é importante. A Garcinia cambogia bloqueia essa enzima. Ela não tem um efeito farmacológico potente. Né? A indústria farmacêutica busca sempre isso aqui. Quer dizer, você come o carboidrato, mas você dificulta gordura. Maravilha. Né? Mas tem um efeito que pode ajudar 500 miligramas 2 vezes ao dia, por exemplo. Né? O passo 6, inibidor de absorção. Então, você pode, né, naqueles indivíduos que fogem mais da dieta, né, você pode usar um composto para inibir a absorção, tanto de carboidrato, faselamina, quanto de gordura, a caçalamina. Também não é em todo paciente que eu passo, mas tem uma arma. Então, você pode fazer uma fórmula assim, olha lá, caçalamina, faselamina e chitosano, que classicamente também reduz a absorção desses lipídios. Né? Então, reparem que a gente vai usando esses produtos muito de acordo com a necessidade do paciente. Né? Se o paciente está indo bem, quer dizer, tudo facilitar também. Para que dar isso aqui? Se o paciente está fazendo dieta, indo bem, deixa algumas armas também para depois também, porque tudo tem custo também. Você enche o paciente de uma fórmula, fortuna, e às vezes sem necessidade. Então, vou dar inibidor de leptina, se tiver leptina elevada, né? Vou dar inibidor de absorção. Se ou ele foge muito da dieta, ou ele não está emagrecendo, você ainda pode dar. Não é uma coisa assim obrigatória, né? Obrigatório é o sacetogênico, é o lipolítico e também, eu vou falar na frente, os neurotransmissores, trabalhar com GABA, com a serotonina, com a dopamina, noradrenalina, isso é bastante fundamental. Praticamente todos os pacientes vão estar usando algum tipo desses produtos. Né? A tireoide. Né? A tireoide está com TSH 1,5, 1,8, mas não tem que fazer nada. Um TSH de 2 e pouco, 3 e pouco, eu não trabalho com Lugol, nunca trabalhei com Lugol. Eu trabalho com iodo, mas iodo em micrograma. Né? Então, eu uso assim, por exemplo, fungos vesiculosos, que tem um pouquinho de iodo. Né? O kelpiodina, esse que eu usava mais, a alga kel, cada 100 miligramas tem 1 miligrama do elemento iodo. E olha só, o Lugol tem...
né? E a alga tem uma vantagem, ela é riquíssima em mineral, complexo B e aminoácidos, né? Então tem cromo, tem zinco, tem tudo, né? Então você dá lá um cheirinho, que é o opioidina 1%, dá 50 a 30 miligramas por dia, você vai dar o quê? 500 microgramas de iodo, né? O RDA do iodo está em torno de 200 microgramas dia, né? E é claro que às vezes a pessoa está entupida de cloro, entupida de bromo e outras intoxicações, e acaba o iodo não conseguindo fazer o papel desse, e a mulher dá um pouco mais de iodo. Mas em vida simples, dá uma incrementada, não esquecer que o ferro é fundamental para a tiroide, assim como o selênio, ficar de olho nisso, né? Então você pode fazer um blend dessas algas, misturar a alga Fucaris laminares e o Fucus vesiculosus, né? E bota um pouquinho de iodine, dá 20 gotinhas lá. Então você está sempre trabalhando com micrograma, né? Sempre trabalhando com micrograma, um cheirinho de iodo. Agora, é claro, se a gente é hipotiroidismo, tem que consertar com o antiroidiano, óbvio, né? Mas nunca usar o hormônio tiroidiano como emagrecedor. Vai perder massa magra. Você está fazendo muito mais mal ao outro paciente do que qualquer outra coisa. A asvaganda, a vitamina sonífera, ela tem também uma capacidade de modular a tiroide, né? É o ginseng indiano. E ela tem uma capacidade de me reduzir o cortisol. Então, nesse paciente com cortisol elevado, né, aqueles pacientes que acordam de madrugada, não dormem, tem cortisol alto, né, você pede aquela curva de cortisol dela 3,5, 4 de madrugada de cortisol, que é muito alto. Aí a asvaganda, a vitamina sonífera, ajuda bastante nesse sentido, né? É um adaptógeno, né? Esse passo 8 é a modulação de neurotransmissor, aí é fazer toda uma anamnese, né? Toda uma anamnese. Vocês, creio que a maioria tem conhecimento de como aumentar a serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, fazer a anamnese desse paciente e ver qual é do paciente, né? Então, o paciente deprimido, ele não faz dieta, ele não faz exercício, não faz nada. Então, você tem um passo fundamental, é avaliar, vai usar lá a escala do Hamilton, a escala de Beck, para ver se realmente é um depressivo, e aí você começar a modular, aumentar a serotonina com o ciclo do triptofano. O triptofano, isso aqui é muito melhor. Fazer o GABA, né? O GABA, que o seu efeito ansiolítico é o nosso Valium, né? Taurina, terina, glicina, a tirosina, porque ela vai dar dopamina e nor, então muitas pessoas são deprimidas por falta de dopamina e de noradrenalina. Então tem a anamnese que é um pouco longa, mas ela é fundamental. Tem uma hora que você tem que parar na tua entrevista com o paciente e começar a fazer perguntas em relação ao comportamento dele, né? Principalmente se ele come sem fome, come por compulsão, relacionado ao estado emocional dele. Aí tu tem que aprofundar mesmo na anamnese. Qual o tipo de alimento que ele come, qual o alimento que deixa ele menos deprimido, que dá uma certa alegria, colore um pouco a vida dele. Você tem que ir fundo aí, para você poder ver se você vai aumentar a serotonina, dopa ou nor, né? Se o problema é mais ansiedade pura, eu vou dar o GABA, né? Porque senão ele vai comer sem fome. Ele vai atacar a geladeira sem fome. Porque ele sente um bem-estar e ele não vai ter nada que segure ele. Então, você, como clínico, como médico interessado em tratar o obeso, você vai ter que se aprofundar muito nisso. E é um sucesso muito bom, né? Esse é um dos maiores sucessos da automolecular, está exatamente na psiquiatria, né? Então, já tem muita experiência, há décadas e décadas você usa esses produtos, né? E é uma coisa muito boa para o deprimido, para o sofóbico, para o panicoso, né? São coisas bem, bem interessantes, né? Então, para ansiedade, por exemplo, você pode usar injetável, né? A taurina, terina e glicina, que é o básico do GABA, né? E o inositol também, quer dizer, excelente para ansiedade, né? Isso aí, usando ou não um antidepressivo, o paciente está lá usando o seu Rivotril, fluoxetina, ou o que for, você pode usar tudo isso aí sem susto. O maior cuidado que você tem que ter é nas formas endovenosas que tem o ciclo do triptofano. Aí tem que ter um cuidado,
porque tem que ser feito em soro, né? É mais complexo um pouco, muito lento, porque isso pode dar uma ansiedade muito grande, o 5-hidroxitriptofano endovenoso. Né? Tá? Aqui é um passo é um passo que eu não vou entrar em detalhe, que aí aqui é uma aula sozinha, mas não vai muito adiante se você não souber trabalhar, se você não souber fazer um diagnóstico de disbiose, fazer um diagnóstico de liquidante e tratar isso. Né? Porque enquanto ele tiver, é claro que se você der uma dieta para ele, com pouca gordura, com carboidrato complexo, você está alimentando as bactérias dele, bactérias boas. Né? Então, só o fato de você tirar da gordura saturada, né, fornecer carboidrato para ele, você vai já fazer um benefício. Isso é uma corda bamba, porque muita gente trabalha com dieta proteica para obeso. E dieta muito proteica aumenta bactérias ruins, as bactérias proteolíticas, que são as piores bactérias que tem. Se dá muita proteína para uma dieta, você vai estar alimentando bactéria que come proteína, vai adorar aquilo ali. Se o paciente ainda tiver hipocloridria, aí, sabe? Por isso que eu estou falando, obesidade é medicina integrativa pura, né? Porque se você tem um paciente hipoclorideu, faz uma dieta proteica, você vai fazer crescimento bacteriano a nível de duodeno, né? O tal do SIBO, né? Supercrescimento bacteriano intestinal, do intestino delgado. Então, já vai dar inflamar o cara. Então, tem que ter muita... por isso que eu falei, a obesidade hoje ficou complexa, graças ao ortomolecular. Mas também ficou complexa, mas ficou de uma forma muito melhor para o paciente em termos de resultado, né, do que aquele velho, como eu falei nisso, anorética. Então, você tem que mudar. Então, você vai ter que dar pré-biótico, inulina, por exemplo, frutossacarídeo, galactosacarídeo, hoje está cheio no mercado de opções de pré-bióticos, banana verde e tudo mais. Porque esses pré-bióticos eles vão fazer com que a bactéria produza ácido lático de cadeia curta. Né? E esse ácido lático de cadeia curta, o butírico, acético e propiônico, eles são altamente anti-inflamatórios, altamente anti-câncer de intestino, altamente antidiabéticos e vão ajudar muito. Além disso, liberam GLP-1, peptídeo Y, reduz a grelina, com isso reduz o apetite. Aqui está debaixo aqui está reduz o apetite. Né? Então, olha só, então quando você melhora, que o indivíduo com flora obesogênica, ele tem fome. A flora dele existe o eixo microbioma cérebro, pede comida. Ele está comendo, não por ele, a bactéria dele pede comida. Então, se você não regular isso aí, você vai ter dificuldade. Então, nesses anos todos, o que eu vi? Colegas com grande sucesso, né, em emagrecimento, e outros colegas fazendo um esforço e não obtinham tanto sucesso, porque não estavam usando tudo que tem que usar, ou tudo que imagina que deve ser usado. Né? Então, chega lá um gordinho, olha, eu tenho artrite, eu tenho mialgia, eu tenho rinite, esse cara é um leaky gut. Aqui que eu falei nisso. Trata o leaky gut dele primeiro, às vezes. Deixa a dieta do emagrecimento para depois, dá a dieta para o leaky gut. Mas deixa a dieta hipocalórica para o futuro. Que enquanto ele estiver com o leaky gut, ele está com excesso de insulina. Então a gente tem que ter esse parâmetro. Né? O passo 10 são diversos mecanismos que pode usar. O resveratrol, eu falei, antioxidante, tal. Mas hoje você tem o picnogenol injetável, que é espetacular. Né? Aqui tá, o resveratrol está escrito errado. Né? O resveratrol oral tem uma dificuldade ainda muito grande de ser biodisponível. Né? Mas o picnogenol injetável está quebrando aí uma barreira violenta. Né? 50 miligramas dele já vem com lidocaína, 1%, né? Então, está excelente. Né? Tem aí a piperina, né? Também tem uma ação, também o pibenigro, né? Inibe com lipídios, gordura listina colesterol, lipoproteica, né? Tem também né? A laminária japônica, são os mais antigos, mas que pode ter uma ação termogênica, né?
E, então, pode ajudar algumas pessoas, pode realmente ser útil, né? O glucomannan, que é um laxativo, pode ajudar, e também ele enche um pouco o estômago, né? Então dá uma ideia de saciedade, tá? Mas o uso prolongado dele pode ficar de olho, porque ele pode reduzir as enzimas, a absorção das vitaminas lipossolúveis. O Fenolife, a trigonela, dá um pouco de saciedade também. Aqui uma forma para vocês, uma mistureba danada de fitoterápico, mas pode dar a ervinja, né? Gabonenses, né? A centesiase, cavalinha, o cachorro, fux, com seu iodo, espirulina, alga muito rica em cromo, melissa, tranquilizante, caquê. Então, vocês podem fazer isso, né? Bastante coisas aí. Vocês podem... Muitos, por exemplo, não querem remédio mesmo, já tiveram resultados muito ruins com drogas, né? Aqui, por exemplo, lá, folha magra, fenilalatina, teanina, triptofano, sacetogênico, que é calmante, né? Pode ser usada também, né? A insulina, a canela é excelente. Canela é um grande redutor de insulina na canela. Cromo, quercetina, flavonoide, anti-inflamatório, chá verde, lipolítico, a banaba leaf, ela vai também ajudar a reduzir a insulina, né? A banaba. Né? Lipolítica, né? Chá verde, garcínia, BioCG, mas essas formas injetáveis é melhor fazer uma injetável dessa uma vez por semana do que essa fórmula aí, por exemplo, injetáveis, né? Ansiolítica, né? Passiflora, lácteo, tudo, os pacientes têm muita ansiedade, trabalha lá com GABA também, esquizando as sinenses, né? Essa termogênica aqui, né? Também tem o silício, tem um pool endocronológico, né? Que você tem esses aminoácidos importantes, né? O silício, a feniletilamina, já falei numa outra forma, o cromo, cafeína, uma vez por semana. Essa reduz a ansiedade e tem um efeito termogênico também importante, né? Então, fiquem com esses critérios, são bastante bons, né? Aqui, essa alga marrom, né? Ela inibe a alfa-bilase, a alfa-glucosidase, lipase, tem ação termogênica inflamatória, né? Também melhora a celulite de insulina, tá? O produto está no mercado. E também o triglicerídeo de cadeia média de óleo de coco, né, para você dar energia para o indivíduo, né? O óleo de coco ficou na moda aí, eu particularmente não gosto dele, é questão de sabor. Alguns trabalhos apontam o risco de aumentar o colesterol, isso ainda está meio controverso. O motivo que o óleo de coco é muito conhecido porque tem os ácidos graxos de cadeia curta, perdão, cadeia média, né? Láurico, caprílico e o cáprico e o caprílico. Mas o láurico, que é o grande óleo triglicerídeo, triglicerídeo de cadeia média do coco, é o láurico. Ele tem muito pouco cáprico e caprílico, né? Quem tem isso o triglicerídeo de cadeia média é que tem muito mais o cáprico e o caprílico tem pouco láurico. O óleo de coco é o contrário, tem muito láurico, pouco cáprico e caprílico, né? Já tem no mercado, né, esses produtos BHC, com triglicerídeo de cadeia média, o BHC, que são cetonas, né? Então, vocês sabem que quando você não come carboidrato, ou você entra em jejum tem esse produto de cetona, né? E a cetona tira fome, a dieta do ácido, que eu referi no início da aula, tira fome, o cara não tem fome. Cetona não dou teu certo, a fome vai embora, né? Mas é muito energizante. Então, o gordinho é fatigado. Então, esses produtos são fonte de triglicerídeo de cadeia média, que é o caprílico e o cáprico, né? Com isso, eles podem dar muita energia. Então, eles aumentam a saciedade, que tira a fome mesmo, reduz a grelina, que é o hormônio da fome no estômago, e fonte de energia. Eles têm um blend, que é cálcio, sódio e magnésio. Então, está no mercado. Está aqui, né? O GO, BHB, o beta-glutirado sódico, né? Cálcio e magnésio, né? Para a ansiedade, auxilia nesse jejum, que aumenta a cetona, né? E vai te dar, chamado keto-friendly, né? Cetonas amigas, né? Que a cetose do Atkins, a cetose era muito dura, porque você ficava com zero de carboidrato.
é muito complexo. Zero de carboidrato, então dá um hábito cetônico. Você tinha que ficar medindo na urina, com papelzinho, aquele papelzinho, se está dando cetona positiva. Significava que você estava em dieta mesmo, né? Então, é uma coisa rígida. Agora, você não quer uma cetose desse nível, uma cetose mais fisiológica, né? Como tem um jejum intermitente, né? É excelente, né? Para envelhecimento, para hipertensão, para diabetes, jejum intermitente, chamado cetofrênico, né? E aí você pode fazer aqui, ó, né? 3 gramas de cada um, né? E até antes do treino, que eles são muito, a cetona é muito energizante, né? E botei voando por aí. Café coado, óleo de coco, manteiga ghee, canela, vai sair correndo feito um doido. Mas para isso tem que estar mais magro, né? Eu voando por aí. É uma forma energizante interessante. Mas, né? E aqui, ó, aqui eu mostrei já óleo de coco. E aqui, terminando agora o último slide, está a diferença, né? O óleo de coco tem mais láurico, né? Pobre em caprílico e cáprico, né? E o trinciclidemia média não. Né? E não tem o láurico, mas tem muito cáprico e o caprílico, né? E ele é um bom energizante. E aqui do meu último livro, que foi lançado agora, esse slide mostra, né, que eu falo muito do jejum intermitente, mas ligado ao anti-envelhecimento. Tá? Eu estudo muito restrição calórica e jejum intermitente, não perde peso, porque são grandes armas para nós aprendermos a estimular os genes da longevidade. Tá? Essa é a última etapa agora da longevidade. Passamos por aquela geriatria de cuidar do velho, tem 50 anos, depois vem a longevidade saudável, né? No início dos anos 2000, que preconizava fazer tudo para que você envelheça com saúde, ou com menos doença possível. Menos artrose, menos hipertensão, menos infarto. Mas agora, é por isso que eu botei o título, o grande salto. Nós vamos além da longevidade saudável. Nós vamos agora estudo para aumentar o número de anos vividos. Quer dizer, que daqui a 10, 20 anos seja comum encontrar pessoas com 100 anos na rua, da mesma forma que você encontra hoje pessoas de 75, 80 anos. Para isso, você tem que modificar os genes da longevidade, os genes que controlam, tá, a defesa celular. E uma das coisas que estimulam esses genes é a restrição calórica e o jejum intermitente. Então, quando você faz jejum intermitente, você libera muito ácido graxo livre, você não está comendo carboidrato, né? Então, o corpo é obrigado a fazer lipólise, você não tem carboidrato, 16 horas de jejum, 14 horas de jejum, esgotou o teu glicogênio, ácido graxo livre vira cetona, beta-hidroxibutirato, que então vai alimentar o teu cérebro, neurônio, ó, vai inundar o teu neurônio, vai te dar energia também para isso, tá? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Então, um prazer novamente estar com vocês. Espero que tenha ajudado em alguma coisa e fico aí para um bate-papo aí, alguma pergunta que, porventura, vocês tenham a fazer. Um grande abraço a todos. Nós vamos dar um intervalo de 5 minutinhos para que o doutor Arthur se recomponha em termos de voz, tome uma água. Enquanto isso, o Gustavo entra, do Grupo Pineda, para dar uns recadinhos para vocês, tá bem? Gustavo, me ouve? Olá, Marilei. Olá a todos os doutores e doutoras profissionais da saúde presentes. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso evento. Eu gostaria de avisá-los a respeito do nosso Instagram, né? O nosso Instagram é a nossa mídia social que nós estamos atuando com mais atividade, estamos colocando sempre as novidades de nossos produtos, os lançamentos. E eu gostaria de convidá-los a seguir a nossa mídia, né? Após o evento, nós faremos sorteio ao longo da semana, e esse sorteio é para aqueles que participam dos nossos web meetings, que estão presentes nesse web meeting e também nos seguem no nosso Instagram. A nossa equipe comercial também está presente, caso os senhores e senhoras queiram fazer algum pedido, tirar alguma dúvida, tá bom? Voltamos na sequência para as perguntas e respostas. Arthur, vamos então às perguntas que alguns doutores colocaram. Doutora Adriana Márcia, podemos associar fórmulas injetáveis com via oral ao mesmo tempo? Sem dúvida. Sem problema nenhum. Pode fazer uma forma cetogênica oral e associar com lipolítico injetável.
pode fazer neurotransmissor oral, associar com cetogênico injetável. O injetável, qual a importância dele? Ele vai acelerar, ele vai ser mais potente do que o oral, né? É mesmo porque você dá injetável em medicina em geral, né? Ou porque não é absorvido, ou porque você quer uma emergência, né? Você quer uma certa urgência, um aumento de potência farmacêutica. Então, não há problema nenhum, tá? Não há problema nenhum. Depois, geralmente faz uma vez por semana, né? Então, o paciente vai tomando as cápsulas dele, você marca ele, vem aqui uma vez por semana, vamos fazer aqui um lipolítico, um cetogênico, um energizante, né? E você vai melhorando muitos aspectos dele. Você está acelerando o processo, né? Sem dúvida nenhuma, pode fazer sem problema. Ok. Doutora Carla Freitas, o senhor menciona via subcutânea. Seria fazer vários pontos ou os 10 ml que menciona no slide? Não, é melhor dividir um pouco. Na IM também, quando é 10 ml na IM, faz 5 e 5, né? 4 e 4, tá? Para não dar um volume muito grande. Gostaria de complementar. Na subcutânea, fazer uma drenagem também na subcutânea, para melhorar a absorção. Tá? Eu vou complementar, doutor Arthur, me permita. Doutora Carla, existem formulações que subcutâneo são ponto a ponto, 0,2 ml, 0,1 ml, em áreas grandes para redução de gordura. Existe outra forma de subcutâneo, que é, por exemplo, a aplicação de vitamina D3, que é um produto oleoso e que pode, por exemplo, numa criança ou numa pessoa que tem um pouco mais de volume gorduroso, pode ser usado, aplicado de uma vez só o volume da vitamina D3 num único ponto subcutâneo, tá bem? Porque, na verdade, é uma reserva de gordura e a aplicação da vitamina D3, como é oleosa, tem característica oleosa, ela vai ser armazenada ali e vai ser liberada. Então, são duas formas diferentes. Doutor Arthur, pergunta agora do doutor João Cabral, de Curitiba. Qual exame solicitar para resistência leptínica? Leptina. Só botar no papel lá, leptina. É um exame comum hoje, doutor Arthur? É comum, inclusive o convênio até paga. Okay. Convênio até paga. Qualquer laboratório faz isso hoje em dia. Tem um valor, eu não me lembro agora do valor, tem um valor para o magro, tem um valor para o gordo, tem um valor masculino e um valor feminino. É só ver na referência do laboratório. Vai estar sempre acima do valor ideal. Né? Então, vai estar sempre acima do valor ideal para o sexo masculino ou feminino. Tá? Tem crianças que nascem sem leptina. Vem com um defeito genético, é um gene chamado OB de obeso. Tá? Então, elas vêm sem a leptina. São crianças que já estão com muitos quilos acima do peso normal. E aí descobriu a leptina, a revista Veja, há 20 anos atrás, que é a maior revista médica brasileira, sem dúvida nenhuma, né, a Veja, botou assim, descobrir a cura da obesidade. Porque a esperança é que quando a leptina em rato foi dada, nesses ratos obesos, os ratos emagreceram muito rápido. Aí houve uma esperança que isso aconteceria para qualquer gordo. Não, só funciona a leptina injetável para aqueles OB. No gordo comum não funciona. Então a gente lança a mão da Balrínea, Forticata ou do Aividia gabonense para tentar reduzir a leptina. Mas é um exame comum que você pedir, tá? Leptina. E só deve passar a Balrínea naqueles que tem leptina elevada. Não adianta, não tem sentido dar o tratamento para aquele leptina normal. Doutora Dária Massuda, a baicalina tem contraindicações? Injetável, a baicalina injetável? Todo você tem que olhar, a maioria dos terápicos tem contraindicação, não é contraindicação, cuidado na parte de coagulação sanguínea, é olhar isso só. No mais, é um produto bastante seguro de ser usado,
como anti-inflamatório e antioxidante, tanto em doenças inflamatórias, tipo artralgias, por exemplo, quanto até na obesidade. Doutora Paula Rodrigues, jejum intermitente de quantas horas para o salto da longevidade? Tem vários tipos de jejum intermitente, né? Bom, primeiro tem vários jejuns, jejum de 5 dias, 10 dias, 15 dias, que eu não preconizo. O intermitente é assim 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e tem o diário, né? Então, alguns pacientes se adaptam bem ao diário, todo dia. Então, você pode fazer, por exemplo, comer de 6 da manhã a 2 da tarde, aí faz o jejum de 2 da tarde até 6 da manhã do dia seguinte, né? Seriam 18 horas de jejum. Ou você faz, por exemplo, você janta, né? Amanhece, não toma o café da manhã e vai almoçar. Então, é outro tipo também de jejum. Ela perguntou qual a pergunta, foi quanto tempo? Qual foi a pergunta dela? A pergunta foi: quantas horas de jejum intermitente Para para fazer o efeito cetogênico, 16 horas. 16 horas de jejum. Quer dizer, a partir de 12 horas você já esgotou praticamente seu carboidrato. Nunca sabe que o corpo tem a produzir, queimar triglicerídeo, virar ácido graxo livre, e o ácido graxo livre vai virar cetona. Tá? A partir de 12 horas. Então, o pico vai ser em 16 horas. Quer dizer, o pico seria em 24, 36. Mas 16 horas de jejum é muito bom para você pegar todos os benefícios do jejum intermitente. Que realmente funciona. Doutora Arthur, agora uma pergunta minha que se complementa. E uma pessoa que já tem uma dieta cetogênica? Mesmo assim, esse período longo de jejum? Você tem o cetogênico e está tendo sucesso, não teria por que você fazer, talvez, jejum intermitente. Não sei, nunca peguei. Pensei que a cetogênica tem muitos benefícios, mas a cetogênica não modifica esses genes da longevidade. Tá? A cetogênica é muito boa para alguns tipos de câncer, né? Até para emagrecer, ela pode ajudar a controlar algumas doenças crônicas. Mas não vi nenhum trabalho da cetogênica estimulando esses genes, a MPK, sirtuína, FOXO, tá? Não vi. Então, porque ela não causa um aumento de cetona tão grande quanto o jejum intermitente. Ela não causa um estresse. Por que o jejum intermitente e a restrição calórica pode ser ligada ao anti-envelhecimento? Porque elas provocam um estresse celular controlado, dentro de um certo patamar, e esse estresse celular vai incentivar a célula a produzir, que vai estimular os genes de defesa da célula. Com isso, vai trazer benefícios contra doenças. Perfeito. Dr. Luiz Lopes, qual a diferença entre HMB e o corpo cetônico? É uma cetona, o HMB. O hidroximetilbutirato, ele é um tipo de cetona também. Ele é um produto também, os butiratos, hidroximetilbutirato também, ele é um produto. Você tem o HMB, não sei se está confundindo, é o HMB, que é o hidroximetilbutirato. É o que está Esse escrito. vem da leucina, esse é um catabólico da leucina. Isso não é uma cetona. Ok. Doutora... O Doutora... HMB que vem da leucina não é uma cetona. É um catabólico da leucina, mas não é acetona. É um catabólico, mas não é cetônico. Perfeito. Pelo que até onde eu sei. Outra pergunta. Doutora Tatiana Berlinski. Jejum intermitente pode ser feito por qualquer pessoa? Não. Grávida, não. Paciente com sarcopenia, muito cuidado. Paciente usando o produto diabético, cuidado com a hipoglicemia. Tem que ter certos cuidados, tá? Então, você pode ter sarcopenia, pode ter perda de massa magra, pode ter que estar olhando muito cuidado, paciente osteoporótico, pode haver perda de massa óssea também. Então, não é todo mundo, não. Paciente que faz hipoglicemia, por exemplo,
funcional não aguenta jejum intermitente. Ele não consegue ficar. O paciente tomando antidiabéticos, né? Então tem que ter muito cuidado, porque são muitas horas sem se alimentar, então tem que ter uma certa cautela para esses pacientes, tá? As hipoglicemias funcionais, paciente com síncope pode agravar, então tem que ter certos cuidados com isso. Perfeito. Próxima pergunta. Dr. José Henrique de Oliveira, acho. Por favor, repetir a formulação para reduzir a insulina. A insulina você reduz com cromo-vanádio de zinco, é clássico, né? O cromo-picolinato, 300 microgramas de picolinato, o zinco, 20 miligramas de zinco, isso tudo 2 vezes ao dia, e o vanádio, 100 microgramas. Tá? Esses 3 são clássicos. Ajuda mais a canela, cinnamon zelanicum, 200 miligramas aproximadamente, tá? da canela, o piquenogenol, aí se for via oral, 50 miligramas 2 vezes ao dia, e o injetável 50 miligramas uma vez por semana do piquenogenol. Mas o que? Os carotenoides ajudam, o potássio ajuda, mas já é um pouco mais secundário, carotenoide e potássio. Mas como o vanádio de zinco é clássico, a canela, né? A banaba leaf, eu gosto muito, 100 miligramas 2 vezes ao dia da banaba. Então, e agora, o principal da insulina não é nada disso. O principal é você reduzir a inflamação. Reduzir o processo inflamatório, a insulina começa a cair. E outro também, o importante, o lipóico, né? O ácido lipóico, 300 miligramas 2 vezes ao dia, sempre de estômago vazio, também é um grande sensibilizador do receptor de insulina. Ok. Próxima pergunta, Dr. Edgar Zac. Como o senhor relaciona o conteúdo dessa apresentação, dessa aula, com as sugestões de tratamento apresentadas em modulação hormonal pelo grupo da longevidade saudável? Vamos ver se eu entendi a pergunta. Bom, é muito importante. Por exemplo, um paciente com hipogonadismo, testosterona baixa, ele vai ter dificuldade enorme de queimar gordura. Né? Então, você tem... Eu ia até tocar nesse assunto na aula. Né? É a importância de você olhar, por exemplo, tireoide, obviamente, esse eu toquei. Uma testosterona baixa, por exemplo, ela dificulta a queima de gordura. Outra, a progesterona baixa na mulher, retém água. A mulher engorda com a progesterona baixa, né? Tem uma dominância estrogênica. O estrogênio é um grande lipogênico. Né? A mulher fica mais vai chegando à menopausa, o climatério, há uma dominância estrogênica, ganha peso, retém água. Então você tem que cuidar lá da progesterona. Né? O cortisol, eu toquei no assunto, né? O cortisol elevado, ele vai bloquear o fator de crescimento neuronal, NGF. Com isso, vai reduzir a inervação dos adipócitos. Com isso, vai reduzir a lipólise. Então, já falando do cortisol, testosterona, progesterona, né? Então, realmente isso é muito importante. Né? A falta do DEA pode levar o indivíduo a estar em um estado like depressão, né? A falta do DEA, na dihidroepiandrosterona. Então, tem muito a ver. Então, como você tem, a obesidade tem que ser tratada mais sucesso. Quanto mais você integrar, mais você vai ter sucesso com a obesidade. Ok. Doutora Tatiana Pavanelli. Pacientes obesos com retenção hídrica, edema, o que podemos fazer para ajudar a diminuir essa retenção dentro das opções da ortomolecular? Olha, você pode usar fitoterápico tipo folha de abacateiro, cavalinha, que é um diurético suave, né? Mas, normalmente, a retenção hídrica é um problema de desequilíbrio hormonal e insulina alta. Então, você não vai usar um diurético, você vai equilibrar a pessoa e, em geral, ela vai começar a ter a diurese normal dela. Não vai usar diurético, tá? Para isso. Como se usava antigamente furosemida, 8 miligramas, era um caos. Então, essa retenção hídrica pode ser, como foi no caso da mulher, progesterona baixa em relação ao estadiol, né? Um desequilíbrio DHEA-cortisol, muito cortisol, pouco DEA,
também pode dar isso, tá? E a insulina levar retenção. E uma coisa também interessante, isso eu aprendi muito na prática, paciente intoxicado. Né? Porque eu via assim, eu via o contrário. Quando eu desintoxicava um paciente, começava a urinar mais e ficava seco. Então, eu perguntava por que retém água no paciente intoxicado sem inseticida, que eu tomo metal pesado. Eu imaginava o seguinte, quando você tem um veneno, o que o corpo faz? Ele dilui o veneno. Dilui o veneno como? Retendo água, para diluir o veneno. A minha cabeça trabalhava assim, não sei se eu estou certo. Mas é impressionante quando você começa um processo de desintoxicação com o paciente seca. Isso você está falando, o paciente até é magro. Né? Você começa a limpar fígado, limpar rim, ele começa a ficar mais sequinho. Talvez seja por isso, não sei. Ok. Dr. Carlos Beltrame. Por quanto tempo pode ser utilizados os injetáveis semanais com o objetivo de aumentar a lipólise? Isso aí não tem um prazo definido, não. Não tem um prazo definido, não. Pode usar um tempo bastante grande aí, quanto for necessário. Doutora Paula Rodrigues. Para insulina, o doutor gosta de usar a berberina? Se sim, qual a dosagem que recomenda? Berberina, eu tive pouca experiência por causa do preço da berberina, que nunca foi barata. Eu nunca incrementei muito a berberina, e o sucesso que eu tinha com a visão de atacar o processo inflamatório. Porque eu parto um pouco do seguinte, quando você tem que ter uma visão seguinte, para você fazer uma medicina integrativa ou ortomolecular, você tem que esquecer um pouquinho a alopatia. A alopatia, sim. O que tem para isso aí? Tem isso aqui, você passa a usar. Né? Então, em vez de usar remédio, você usa fitoterápico. Você tem que mudar um pouquinho o seu pensamento alopático. Então, como é que eu fazia? Se o paciente está com obesidade, retendo líquido, o que for, resistência à insulina, tem uma causa. Eu ia na causa. A causa, normalmente, é processo inflamatório. Aí eu usava, normalmente, esse processo inflamatório começa no intestino. Então, eu pedia lá os exames para medir um leaky gut. Se confirmava o leaky gut, você tem 2 anos hoje no Brasil. Você pode pedir a calprotectina fecal, acima de 100, 200, é um processo inflamatório, e lá do Fazano, aliás, do Fazano, como é que chama? A zonulina. A zonulina no sangue. Se ela estiver elevada, você está com um processo de leaky gut. Então, você consertando esse processo, consertando o intestino, com glutamina, etc., você vai poder, então, melhorar todo o processo. Ok. Doutor, mais uma pergunta. Agora, do doutor Luiz Lopes Júnior. Como evitar a perda de massa magra nos pacientes com resistência à insulina? Você tem 2 aspectos importantes aí. Primeiro, você tem, claro, atividade física, né? Exercício resistido, né? Fornecimento de aminoácidos, principalmente a leucina, gosto muito do whey protein, e corrigir eventuais hipocloridria. Quer dizer, o paciente é hipocloridrio, você dá proteína, dieta proteica, 120, 130 gramas por dia de proteína, ele não consegue absorver aquilo, porque não tem ácido clorídrico suficiente para quebrar as proteínas. Daí a importância de você fazer os aminoácidos puros, ou até o whey, mas o whey também na hipocloridria pode sofrer um pouco, né? E o whey reduz a resistência à insulina. O whey ativa a GLP-1. Então, o whey é um grande mecanismo de você reduzir a resistência à insulina. Mas, para isso, fica de olho se o paciente tem sinais de hipocloridria. Você pode pedir uma compologia funcional para ver se tem proteína mal digerida nas fezes, é um sinal de hipocloridria. Ou aqueles pacientes que têm carência de cálcio, ferro, zinco, ácido fólico, todos eles são necessários acidez gástrica para serem absorvidos. Então, é fundamental. Agora, o whey protein ajuda muito na resistência à insulina, e aí o whey é uma grande fonte de leucina e dos outros aminoácidos. Agora, o whey, para corrigir, tem que ser dado 4 vezes ao dia, porque a dose máxima de absorção de proteína é 15 gramas por vez. Mais de 15 gramas, você está jogando fora, está enriquecendo o produtor.
Então, eu divido em 4 vezes ao dia a dose de proteína que eu quero dar, sendo uma das vezes antes ou logo após o exercício. As outras 3, fora da refeição, tá? Eu divido. Vou dar 80 gramas, eu dou 4 de 20. 4 de 15, por aí. Nunca dê 40, 50 gramas de uma vez só, que não vai ser absorvido tanto pelo intestino quanto pela célula muscular. Que a célula muscular também ela tem uma capacidade máxima de absorção de aminoácidos por vez. Se chegar a grande quantidade de leucina no músculo, não vai ser absorvido. Então, a proteína também tem que ser dividida, aí ajuda bastante para evitar isso. Então, a atividade, exercício resistido, fornecimento de aminoácidos, toda aquela técnica de abaixar e subir, que eu já falei como é que ela deve ser feita. E outra coisa, vitamina D baixa retarda a síntese proteica, tá? Que a vitamina D ela bloqueia o hormônio que é o contrário da TOR. A TOR faz síntese proteica e a miostatina faz o contrário. Vitamina D baixa, a miostatina funciona, bloqueia a TOR. Então, corrige a vitamina D com injetável, por exemplo. Tá? Ok, doutor. Acabaram as perguntas. Queria te agradecer muito por mais essa aula, por mais esse conhecimento. Agradecer por esse livro que está aí, que a gente vai colocar agora na tela. E agradecer a todos pela presença, pela participação. E caso vocês tenham mais dúvidas, por favor, podem passar, na medida em que tenham essas dúvidas, pode passar para a gente por e-mail, pelo WhatsApp, e a gente encaminha para o doutor Arthur responder, tá bem? Doutor Arthur, muito boa noite, agradeço muito, obrigado a todos e uma ótima noite. Boa noite a você. Tchau. Tchau, tchau.